Vamos orar ao Senhor? Pode orar ao Senhor. Sentados mesmo. Santo Deus, Pai eterno, mais uma vez. Aleluia, Jesus. Graças, Senhor. Que o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento para nós aprender mais a sua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. É vigília, né? Na aula passada nós falamos um pouco sobre a importância das Sagradas Escrituras, da Bíblia, e hoje nós queremos continuar. Eu gostaria de concluir hoje essa parte sobre a Bíblia, mas não sei se vai ser possível, porque agora à tarde nós acrescentamos algumas coisas mais que eu acho que é muito importante. Os demais temas serão importantes também. Nós teremos algo de antropologia, teremos sobre Deus, que é o próximo tópico, teremos sobre a Trindade, que é muito importante, mas eu faço questão de recalcar quando tratamos o tema da Bíblia, as Escrituras, porque tudo que nós vamos estudar está baseado nas Sagradas Escrituras. E o grande problema que nós temos com a nossa liderança evangélica, os neófitos, que alguns pensam que é uma classe de bebida, mas não é, são aqueles inexperientes que Paulo fala a Timóteo. Inclusive ontem na EBO de Jundiaí eu falei sobre isso. Terminou uma EBO, estava o Gabi, estava o pessoal do Pará, de Tucuruí, e nós, na consagração de obreiros, que foi me dada a oportunidade, eu falei justamente sobre os obreiros neófitos, obreiros que são analfabíblia, né? São analfabíblia, e é muito importante isso, que o obreiro saiba. Você manda um obreiro para fazer uma cerimônia fúnebre, ele vai lá ler sobre o gozo, a alegria, o contentamento, né? Você manda, nós tivemos um caso aqui, na nossa igreja, num culto de Santa Ceia, não sei se o Erivaldo lembra, e não era novo o pastor tinha bastante idade. Ele tinha que ler sobre a Santa Ceia, ele ficou quase 1 minuto buscando um texto sobre a Santa Ceia. E um irmãozinho atrás, querendo ajudar, prejudicou mais. 1 Coríntios 11, aí complicou mais, aí ele foi para o Antigo Testamento, aí alguém pegou uma Bíblia e colocou lá em cima em 1 Coríntios 11, que eu não gosto de ler esse texto para a ceia, não gosto, eu gosto de ler dos evangelhos, porque ali tem coisa que não tem nada a ver com a ceia, mas, então foi um vexame, a igreja cheia, lotada, e o irmão começou a suar, fazia frio, mas ele começou a transpirar, não sabia, então o obreiro ele tem que conhecer o seu manual, que é a Santa Bíblia. Então nós que ministramos somos obrigados por lei de ofício a conhecer o manual do cristão, que é a Santa Bíblia, a palavra de Deus. Por isso que Paulo escreve a Timóteo: apresenta-te como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que ortostômeo, a palavra da verdade. Ele usa a palavra ortostômeo do grego, que quer dizer, esse não é o maneja corretamente, o bonitinho, porque do grego orto vem a palavra ortopedia. O que é que faz o ortopedista? Ele pega o osso que saiu do seu lugar e corrige colocando no lugar que corresponde. Ortodontia, conserta o maxilar colocando em seu devido lugar. Ortodoxo, correto, direito. Lucas, como médico, ele disse: e o coxo ou seja, se firmou em seus artelhos. Então, apresenta como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, e que ortotômeo, a palavra da verdade, que maneja de tal forma como alguém que pega um osso que saiu do seu lugar e o coloca direto, como um arado que traça suco direto. Isso que é ortostômeo, em linha reta. Isso que Paulo quer dizer. Então o obreiro que não conhece a Bíblia, é o pastor aqui da igreja de sempre que dá abobrinha, e realmente abobrinha velha ainda, né? De fim de feira. Assim que a Bíblia é muito importante. A palavra de Deus, a Bíblia tem muitos nomes, mas a palavra de Deus é o nome mais significativo que nós temos no que diz respeito às Sagradas Escrituras. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus mesmo. Há uma série de textos que eu já mandei para vocês. Alguns que estão aqui eu vou reenviar, porque hoje à tarde e na semana passada eu complementei mais ainda o PowerPoint. Eu vou mandar completo para vocês
para aqueles que não receberam. Os que receberam vão receber novamente e anule o anterior. Eu enxertei algumas coisas entre os que vocês já receberam. Este é o nome suficiente para justificar a fé do cristão. O portunhol, cristiano, quer dizer cristão, tá? Saiu meio em espanhol porque eu fiz em espanhol para a Argentina. Do cristão mais fraco. Na apostila tem muito portunhol também. Tem nós outros, quer dizer nós. Então, do cristão mais fraco, ou seja, eu tenho... Dá-me sua Bíblia, alguém tem uma Bíblia à mão? Quando eu pego este livro, eu digo, vamos abrir a palavra de Deus. Isso é muito forte. Ou seja, vamos ver o que é que Deus vai falar. Eu sei que 90% dos pregadores não pensam assim. Pensam que eles vão ler um livro, a Bíblia. A Bíblia é um livro comum e corrente, não é. É a palavra de Deus em forma escrita. Eu vou somente transmitir o que Deus está falando, mas nós achamos o contrário. Eu vou dar uma palavra hoje. Não, você não vai dar nenhuma palavra nem palavrão. Você vai ler o que Deus está querendo falar e explicar para a congregação. A Bíblia é a suficiente e inerrável palavra de Deus. Agora, como entender a revelação de Deus pela palavra? Nós falamos para vocês que Deus, sendo o criador do homem, o criador do ser humano, era um ser desconhecido. E até o tempo de Moisés, Deus era um Deus desconhecido. Quando você vê o livro de Atos, capítulo 17, havia um monumento ao Nossoter, ou seja, ao Deus desconhecido em Atenas, na colina de Marte. E o próprio Moisés, já expliquei para vocês em aula passada, não sabia quem era Deus, o nome, sabia que tinha um Deus de Israel, mas como é que nós o chamamos, né? Moisés não sabia como o chamava. Nós explicamos na aula passada aqui, de Êxodo capítulo 13, versículo 14? Não? Então vamos explicar. Eu penso que eu dei aqui, eu dei em outro lugar essa aula. Quando Deus chama Moisés, em Êxodo capítulo 3, Deus diz, vem cá Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi os teus clamores e desci para livrá-los. Mas eu vou usar alguém. Deus sempre quer usar alguém. Deus quer usar cada um de nós. Então agora você vai a Israel e tira aquele povo de lá. E Moisés disse, tu está me gozando, Deus. Tu está me gozando, né, Deus? Porque como é que eu vou chegar lá? Olha aí, eu vim tirar todos vocês da escravidão daqui. O que é que eu vou dizer para o faraó? O que é que eu vou dizer para o líder de Israel? Vai lá, Moisés, e tira o... Deus, para de gozar, né, Deus? E se ele perguntar quem é que te mandou? Aí Deus disse, olha, Moisés, como é teu nome? Porque no Egito tinha vários nomes, vários deuses. Meu nome é Eu Sou. E o que é que eu faço? Vá lá e diga quem foi o Eu Sou que me mandou. Que te mandou. Agora eu vou. Aí ele foi. Se Deus falasse para você, olha, diga que foi o Eu Sou. Como é o teu nome? Se me perguntarem como é o teu nome. O meu nome é Eu Sou. Ele entendeu e foi. O que é que ele entendeu? Por que ele foi? O que é que ele entendeu? Eu peço que desliguem os seus celulares. Eu vou desligar o meu. Eu tinha esquecido de desligar o meu. Por favor. Não tem coisa pior que num culto um pastor atender celular. É uma falta de respeito, uma falta de exemplo. Desliga o celular. Antes não tinha celular e todo mundo estava numa boa. O que é que Moisés entendeu quando ele disse, olha, meu nome é Eu Sou? Ele foi. O que é que ele entendeu? Jeruel. Deus estava chamando. Mas o nome dele é Eu Sou. Quem é esse? Então se é o Eu Sou, então eu vou. O que quer dizer o Eu Sou? Que ele entendeu, que era tão importante assim. Deus, o Criador da terra. Não, bicicletear não vale. Todo poderoso. Tinha vários todo-poderosos lá. Amon-Ra e tudo era. Soberano sobre todas as coisas. Não. O pastor. Tirar no escuro não vale também. Na mentalidade dele, pastor, eu acho que eles entendiam o que Deus estava falando. Mas o que é que ele entendeu? O pastor.
Diga que foi o eu sou. Ah, se eu sou, então eu vou. Ele entendeu que era um Deus verdadeiro que falou, que os outros não falavam? Não, os outros deuses imitavam a falar também. O Egito tinha um bocado que imitava a falar. A palavra eu sou quer dizer, olha Moisés, diga que aquele que era, que é e que continuará sendo o que é aquele que te mandou. Quem é tu? Eu sou o que era, que é e continuarei sendo o que eu sou. Isso que ele disse. Ou seja, o eterno. Diga que foi o eterno, que foi, é e será. Ou seja, o Deus de todos os tempos. Isso quer dizer o eu sou. E Jesus usou muitas vezes essa palavra. Há um tetragrama no Antigo Testamento que não se traduz, e esse é um deles. Quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Quando Jesus foi preso pelos soldados, os soldados não conheciam a Jesus. E disseram, buscamos a Jesus chamado Cristo. Quem é Jesus aqui? Jesus disse, eu sou. Quando ele disse, eu sou, ele disse, aquele que era, que é e será o eterno. Então resplandeceu uma milionésima parte da glória do eu sou, e essa minúscula glória derrubou os soldados por terra. Era e continuará sendo o que é, ou seja, o imutável. Alguns, pastor, fazem nas suas pregações, eu sou o Deus de Abraão, o de Isaac. Nada disso, não tem, isso aí é outra história. O Deus patriarcal é outra história, não tem nada a ver com esse eu sou. Então, como entender a revelação do Deus desconhecido? Como é que Deus ia se manifestar à criatura que ele criara? Para que o homem na terra pudesse entender o Deus do céu. Primeiro, a revelação, ou seja, a revelação, isso aqui é chamado a revelação de Deus. Quando eu falar revelação aqui, que me perdoe os espirituais, santos, puro e santo e tal, pentecostais, assembleanos, etc e tal, a revelação, uma revelação, nada dessa revelação que vocês têm por aí, nesses cultos, nas vigílias, nada disso. E agora na era digital se revela muito pouco, né? Então, a revelação que eu estou falando é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a revelação de Deus ao homem, no sentido de manifestação, é a voz, a mensagem, a apresentação de Deus ao homem. Então, a revelação, isso aqui, é a autobiografia de Deus, ou seja, é a história que Deus faz de si mesmo. Em nenhum momento a Bíblia se preocupa em provar a existência de Deus. No princípio, Deus, e no fim, Deus, de Apocalipse. No princípio, criou Deus. Pois não. O texto começa com Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, em hebraico está: Bereshit bara Elohim Shamaim, ou seja, no princípio criou o Deus eterno, os céus e a terra. E termina em Apocalipse lá, em grego, referindo-se ao mesmo Deus. Do Gênesis a Apocalipse está Deus. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus, e eu fico triste com os irmãos que estão se matando por provar a existência de Deus. Ela se dá por sentada. Deus é. Antes que Abraão existisse, eu sou, era, é e será. João capítulo 1, no princípio era o verbo. E o verbo, então, a presença de Deus está do início ao fim da história, ou seja, então a revelação, eu digo que é a autobiografia de Deus, ou seja, a história que Deus faz de si mesmo estar aqui em todo o Antigo Testamento. E digo também que a revelação é o conhecimento acerca de Deus que procede de Deus. Se quiser anotar, isso não está em livro nenhum. Isso está em um material nosso que nós publicamos em espanhol, chamado Períodos Bíblicos. Então, isso foi uma tese que nós fizemos há uns 15 anos atrás, na Argentina. Então, é o conhecimento de Deus, acerca de Deus, que procede dele. O que eu sei dele, foi me ensinado por ele. O que você sabe de Deus, foi ensinado pelo próprio Deus. Como? Através de sua revelação, que é a palavra de Deus. Em um sentido mais amplo, eu digo que a revelação é o quê? Ela é a totalidade dos meios ou formas em que Deus se dá a conhecer.
Ou seja, de diferentes maneiras Deus se manifesta, se revela. Então, a totalidade dessa manifestação, dessa revelação, é justamente o que nós chamamos a Bíblia Sagrada ou a revelação de Deus. Então, para estabelecer um contato verdadeiro com o homem, como era possível um Deus lá no céu, que não tem carne nem osso, não é feio como a gente, ser visto por a gente? Não era possível, então, para que Deus se revelasse a nós, segundo Kuyper, para que ele tivesse contato verdadeiro com o homem, essa revelação havia de vir numa forma cósmica, usando o termo de Kuyper, ou numa forma sacramental, usando o termo de Karl Barth, que eu não gosto muito de Karl Barth, ou numa forma antrópica, ou seja, a forma cósmica, sacramental e antrópica. Vamos explicar isso um pouco mais adiante para você. O que é que Kuyper quer dizer quando ele diz que a revelação, para que eu pudesse entender, tinha que entrar no mundo de uma forma cósmica? É que a revelação tinha que vir verdadeiramente em nosso cosmo, em nosso mundo, vestir-se de sua forma, assim de ser compreendida por nós. Eu encontro aqui na Bíblia expressões de Deus que não tem sentido, porque Ele é Deus. Mas Ele usa os elementos do cosmo, uma pedra cortada como semão. No céu não tem pedra. Mas Ele usa o material do cosmo para explicar as coisas celestiais. Então, tinha que vir de uma forma cósmica, usar os elementos do cosmo, entrar no cosmo, no mundo, no nosso mundo, vestir-se de sua forma para que nós pudéssemos compreender. Por sacramental, Karl Barth quer dizer que os elementos deste mundo são aqui tomados, a serviço da revelação para servir como seus sinais. O que quer dizer isso? Antrópica quer dizer para nós que a revelação é de acomodar-se ao homem, sua linguagem, sua cultura, suas capacidades. Por exemplo, a revelação diz que Deus se arrependeu. Pero pastor, a Bíblia se contradiz, porque ela diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E como diz mais de uma vez que Deus se arrependeu? Nós vamos explicar isso um pouco mais adiante. A linguagem antrópica, isso chama-se antropomorfismo, de duas palavras gregas, antropo e morfo, forma humana, para entender as coisas. Então, esse caráter cósmico anterior ali, e sacramental e antrópico da revelação, é a forma da grande condescendência de Deus. Ou seja, Deus é tão misericordioso que se sujeitou. Como podemos entender isso? Disse acerca de Jesus que tomou a forma de homem, desceu da sua glória, foi semelhante a nós, passou pelas mesmas mazelas que nós passamos. Isso é a condescendência ou misericórdia de Deus. Muitos não entendem o que é misericórdia, né? O que é misericórdia? A palavra misericórdia são duas palavras, do latim e do grego, miséria e corde, né? Miséria de miséria e corde do coração. Misericórdia, sentir a miséria do outro no coração. Então, Deus tem misericórdia, Ele sente a miséria do homem no coração. Misericórdia, sentir a miséria do outro como se estivesse no lugar do outro. Só a Deus se pode aplicar isso. E nos evangelhos, nós vemos, e Jesus, movido de íntima compaixão, essa palavra só se aplica a Jesus, a nenhum outro ser na Bíblia. Mover-se de íntima compaixão é sentir misericórdia, ou seja, sentir-se no lugar do outro. Isso é que é a grande condescendência ou misericórdia de Deus. Se você vai para Efésios capítulo 2, diz no início que Deus que é riquíssimo em misericórdia. Você se coloca no lugar do miserável. Sabe por que muitos crentes não recebem a bênção de Deus? Muitos líderes, porque são soberbos. Não sente a misericórdia de Deus. Só existe misericórdia onde houver alguém sentindo-se miserável.
Se não tem um miserável, não precisa misericórdia. A nossa miserabilidade, a nossa pouca solvência, incapacidade, falta de condições. O Dr. Bernard Ram, em seu livro Special Revelation in the Word of God, ou seja, a revelação especial da palavra de Deus. Eu creio que esse livro saiu agora em português. Não tem em livraria evangélica, mas na Saraiva, eu vi na internet que tem. Eu não tenho ele em português, foi me deu um pastor batista há mais de... A revelação especial de Deus ao mundo? A revelação especial da palavra de Deus. Ao mundo. Não, da palavra de Deus. Esse The Word, a palavra. A revelação especial da palavra de Deus. Eu creio que na editora Saraiva está vendendo esse livro. Eu vou ver se consigo. Eu vi na internet que eles tinham esse livro. E é o melhor livro sobre a Bíblia que eu encontro. Me deu um pastor batista há mais de 25 anos. E eu soube que tinha em português também aqui. Então, a religião, sem os dados, ou as informações e a direção da revelação da Bíblia, não é mais que um esquema no qual os homens projetam a realidade divina. Ou seja, todo sentido religioso que está fora da palavra de Deus, ele pode ser muito bonito, místico, etc., mas ele é apenas uma projeção de um Deus que existe, que eles sabem que existe, mas a forma de expô-lo, de apresentar, está equivocada. A razão pela qual muitos atualmente se opõem ao cristianismo é que alguns eruditos pensam que este também é um sistema de projeções. Por quê? Segundo eles, o cristianismo postula realidades religiosas de Deus, alma, imortalidade, que não podem ser comprovadas. Como é que você pode provar a imortalidade? Quem aqui assistiu o Ato da Compadecida? Eu assisti eu tenho ele. Eu assisti isso em Buenos Aires há 15 anos atrás na televisão, na Globo. Aí eu fiquei tão impressionado que eu mandei para alguém comprar para mim para estudar o assunto. Então, no Ato da Compadecida, ele prova a morte para, chegar lá no céu. Mas não faça isso não, porque só funciona no filme, tá? Hoje, lá no meu escritório, chegou um senhor, tem tudo empresa de engenharia, lá onde eu dou consultoria, e chegou um senhor, eu estou procurando o doutor fulano. O doutor disse, olha, aqui só tem empresa de engenharia, aqui tem um salão de beleza. Aí eu bati em um consultório que está embaixo da minha sala, e a minha colega disse, doutora, o que é que eu... Olha, o doutor fulano, ele morreu tem 2 anos, você está aqui se consultar com ele? E a Unimed mandou se consultar com o médico que se morreu há 2 anos. Eu disse, olha meu senhor, a única forma de o senhor se consultar com ele é o senhor morrer e lá ele vai te atender. Então, nós não podemos provar a imortalidade, Porém, a revelação, eu digo que não é uma projeção, desde o ponto de vista encarado pelos religiosos, aqui é sem causa, tá? É sem causa. Se quiséssemos dizer que a revelação, que a religião é uma projeção, aqui ficou faltando uma palavra, que a revelação, que é a Bíblia, é uma projeção, postularíamos que, primeiro, a revelação é a projeção da vontade e a mente de Deus para o nosso mundo. Ou seja, Deus projeta a sua vontade, o seu pensamento, ou seja, a sua mente para o nosso mundo, através da Santa Bíblia, a palavra de Deus. Ou seja, eu digo também que a revelação é a linguagem do homem ao serviço de Deus, em virtude da projeção que Deus faz de sua própria verdade ao nosso mundo. Ou seja, Deus pega a linguagem humana e coloca ao seu serviço para que possamos entender como é que é Deus. Não temos a mínima ideia. Lembra de Elias? Quando Deus se apresentou para ele, não era uma pessoa de 2 pernas, 2 olhos. Como é que Deus se apresentou para ele? Era um vento, uma brisa suave, Moisés era um fogo, Mas Deus usa a linguagem humana para que possamos entender a Ele. Assim, estaríamos reafirmando as características da revelação como condescendência, ou seja, a misericórdia de Deus para conosco faz que nós o entendamos. E usa palavras que às vezes nos assustam,
Então, desde o nosso ponto de vista, nós dizemos que a primeira característica da revelação, como condescendência, misericórdia divina, é que ela é antrópica. Com isso, queremos dizer que leva as características do humano. Ela fala do mundo que não se vê em termos e analogias do mundo que se vê. Paulo fala isso na carta aos Romanos. Nós não sabemos como é o céu. Nós imaginamos, fantasiamos. Há muitos anos atrás, eu sonhei que eu estava chegando no céu. E eu cheguei no céu, era um lugar grande assim, e eu pisava assim, não sentia, eu procurava onde é que era meu apartamento ali no céu. Foi interessante aquilo, e aquilo ficou na minha cabeça, tem mais de 30 anos isso, né? Nós imaginamos, mas não temos ideia como é o céu. Então, Deus usa o quê? Ele usa as características do ser humano para que as coisas que nós não vemos seja apresentada em analogias do mundo que nós vemos. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:8: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Agora, como é que eu vou atentar ou me basear nas coisas que eu não vejo? Unicamente através da revelação da palavra de Deus. Então nós dizemos que o conhecimento de Deus nas Escrituras se dá a conhecer em uma linguagem, conceitos, metáforas e analogias dos homens. Isso faz com que, lamentavelmente, alguns usem a interpretação ipsilítere, ou seja, literal da Bíblia. E as heresias vêm justamente das aplicações literais da Bíblia, quando às vezes é em um sentido figurado. Vocês viram no Fantástico, há 2 anos atrás, aquele caso do Vitória do Espírito Santo, do pastor que saía tendo relação com as irmãs da igreja, e com o consentimento dos seus esposos, porque a Bíblia mandava que ele fizesse isso. Quem lembra disso? Do livro de Oséias, diz: vai e adultera com ela. Então ele pegou o livro e disse, a Bíblia diz, vai e adultera com ela, com sua irmã. Ele mostrava ao marido da mulher, e o marido, o banana, aceitou isso. Era um salame mesmo, aceitou isso, né? Aí ele disse, vai a mulher, aí o jornalista, aqui diz uma mulher adúltera. Ah, tem um acento aí? Eu vou pensar no assunto. Adúltera, ele disse, vai e adultera com ela. E a mulher e o marido, né, a cara de bobão lá. Bom, e ele usou a Bíblia para isso, né? Interpretar literalmente a sua maneira, né? A sua exegese, né? Exegese é fazer a Bíblia dizer o que nós queremos. O fundo da revelação, então, isso é importantíssimo. É a terra e não o céu. As igrejas, algumas igrejas pentecostais, místicas, quando fala dos seus irmãos, o céu, as ruas são de ouro, aleluia, de cristal, e faz aquela coisa do céu, ninguém sabe como é o céu. A Bíblia não fala como é o céu. Pastor, não, rua de ouro, mar de cristal. Se for mar de cristal, você não pode nem nadar porque é de cristal. A Bíblia fala como é o céu ou não? Vou tirar o óculos, assim eu escuto melhor. A Bíblia não tem nenhum versículo que defina como é o céu. Só tem a metade de um versículo que eu já mostrei para vocês aqui, né? Em Apocalipse. Como é a nova terra, como é o novo céu, eu não tenho a mínima. Se alguém souber, me explique, porque eu estou curioso por saber, tá? Como eu vou para lá, eu gosto de conhecer o lugar por onde eu vou. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. A única coisa que fala sobre o novo céu é: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ponto. Tudo que fala sobre o novo céu. Ah, mas ali é da Nova Jerusalém, é outra história. Aquela coisa maravilhosa é a Nova Jerusalém, que não vai ser criada no milênio, já existe. E vi descer do céu de Deus uma cidade, uma noiva ataviada, a Nova Jerusalém.
Então as pessoas estão definindo um novo céu, o céu que tem tantos metros. Assim, não vai caber todo mundo, vai pouca gente para o céu então. Não, porque tem tantos metros, assim, assim, assim. Não tem tantos metros, nem centímetros, nem altura, porque no céu nada é medido, nada é mensurável, lá é eternidade. O céu é eterno, o céu não se mede por quilômetros. Mas que para que possamos entender a extensão da Nova Jerusalém, a Bíblia fala daquelas dimensões, porque ela vai estar onde era supostamente a terra. O caráter antrópico da revelação fala da condescendência de Deus de tal maneira que a sua revelação penetra no mundo e toma a forma da raça. Antrópico vem de antropo, do homem. As imagens fundamentais das Escrituras são tomadas das sociedades humanas e não da natureza. Da sociedade humana tem sido tomado o nome divino como Senhor, Pai, Rei, Juiz, Pastor, Esposo. Deus é um Pai, porque o esposo da igreja, que é Cristo, ou seja, isso aqui são figuras humanas, não são figuras divinas. O Senhor é o meu pastor. Mas não, Deus não é pastor de ovelha. Mas para que entendamos, é como se Deus fosse um pastor que nos leva a pasto verdejante, que cuida de nós, que vela por nós. Ele é como um pai, aquele que cuida desde criança e ensina. Então, nós vemos aqui que esses nomes são terrenais. Não é do céu. Como é a coisa lá no céu? Deve ser muito interessante. Eu não tenho a mínima ideia, mas deve ser maravilhoso lá. Mas os nomes terrenais são dados para que nós entendamos. Daí vem a palavra hermenêutica, que já falamos para vocês aqui. O que é hermenêutica? A palavra hermenêutica, que é a ciência e a arte de interpretar, vem da palavra do deus grego Hermes. O deus grego Hermes, da mitologia grega, ele escutava os outros deuses superiores falando entre si e dando uma mensagem para os demais em linguagem divina. Então, Hermes pegava a mensagem e traduzia para os seres humanos. Aí vem a palavra hermenêutica, vem de Hermes, o deus da mitologia grega. Então, Deus pega os termos terrenos, usa lá no céu para que nós possamos entender e traduz para nós, né? Também dessa sociedade humana são tomadas metáforas. Vocês vão estudar isso em hermenêutica. A metáfora é uma figura que tem por base alguma semelhança entre dois objetos ou fatos, caracterizando um com o que é próprio do outro, né? Essas metáforas da salvação, né? Por exemplo, um resgate, uma compra, uma libertação, um pastoreio, uma direção, são figuras metafóricas que Deus toma para que possamos entender o obrar divino para os seres humanos, né? Essa lista poderia ser muito mais extensa, né? O caráter antrópico da revelação se faz mais claro nos antropomorfismos, aquilo que eu disse que ia explicar depois. O que é isso? A revelação de Deus, ela fala de Deus em termos de parte do corpo humano, o braço do Senhor, o olho de Deus, as mãos de Deus, etc. Sabe que Deus tem olho? As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Deus não tem mão nem ouvido. Mas para que possamos entender o obrar de Deus, se usa os antropomorfismos, ou seja, antropo, né? Homem, antropomorfo, forma humana, para que entendamos que Deus é como que alguém que está com o braço estendido, como alguém que está, Deus se inclina, ou seja, Deus não se inclina, Ele já ocupa todo o universo, mas para que possamos entender a condescendência de Deus, é como alguém que nos quer tanto que se inclina para levantar-nos. Isso é antropomorfismo. O braço de Deus, etc. e tal. A atividade da mente humana, Deus pensa ou se arrepende, que nós já citamos aqui. Ou da natureza humana, a repugnância que a alma de Deus sente em relação a algo. Ou seja, repugnância, Deus sente... O que é isso? É como se Deus não estivesse gostando. Se Deus fosse uma pessoa, é como se não estivesse gostando disso, né? Para que entendamos
o sentir de Deus. Agora, esses antropomorfismos escriturários representam um dos meios pelos quais a revelação divina se inclina e toca a consciência humana. Se falarmos porque Deus no céu diminuiu a voltagem da sua luz divina, não tinha sentido, né? Falamos, ele sentiu triste. A Bíblia diz na carta aos Efésios, não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais. Já pensou Deus ficar triste? Se ele ficar triste, ele deixa de ser Deus. Porque ele mudou a sua forma de ser. E ele é imutável em seu ser. E imutabilidade é qualidade essencial da deidade. Se ele muda, ele deixa de ser Deus. Se ele se arrepende, ele deixa de ser Deus. Porque ele é imutável em seu ser. Não tem sombra de variação. Mas para que possamos entender como era o sentir, é como se fosse uma pessoa que está triste. Professor, essa seria no caso, o antropopatismo. Deus usando o sentimento do homem para se expressar como homem. Perfeito, perfeito. Antropopatismo, né? Também. Aí você vê sempre o antro do homem, né? Antropopatismo, o sentimento. Sentir, né? Faz com que o conhecimento de Deus seja capaz de expressar em imagens e que seja, portanto, assimilável, para que possamos entender e não continuemos aprontando das nossas aí, né? Um dos propósitos dos antropomorfismos é fazer Deus acessível ao homem, para que o homem possa entender a Deus, né? Esse é o principal propósito dos antropomorfismos. A inspiração das Escrituras. Bueno, vamos parar até aqui. Essa aula que eu dei para vocês agora, em 38 minutos, eu dou em 2 dias. Mas como vocês são inteligentes, eu dei rápido para vocês aqui. Obrigado. Alguma pergunta? Quando não tem nenhuma pergunta é porque entenderam tudo ou não entenderam nada. Porque nós vamos correr um pouco. Nós temos antropologia, temos Deus e Trindade ainda pela frente. Alguma dúvida? A irmã está até mordendo o dedo lá, não entendeu nada. Meu Deus! Professor, a gente tem uma dúvida. Aquele que 2 Coríntios não encontrou, não. Então, 17. Não. É 2,17? Não, é 2:4-8. Amanhã, 2 Coríntios, capítulo. 2 Coríntios 2:17. É 2,17, eu não lembro qual foi o texto. 2:17. Pode ser que na hora de transcrever eu coloquei o texto, troquei os números. 2:17. Eu devo ter trocado o 4? Não, mas não é. 2 Coríntios Mas a referência é 2:17. Mas é 2:17 porque o tema lá é porque nós não somos muitos falsificadores da palavra de Deus. Porque dá para da palavra de Deus. Então a referência era 2 Coríntios 2:17. A vocês querem outra referência? Pode ser. Vai acontecer, inclusive, na apostila, como eu estou traduzindo a minha apostila. 2:17. Atenção. Como eu estou traduzindo para português, e na hora de transcrever, por aí alguns textos vão trocados. Bom, inspiração das Escrituras. Inspiração das Escrituras. Antes de falar da inspiração das Escrituras, eu prometi na aula passada, quando nós falamos sobre Gênesis capítulo 1, versículo 1, trazer um panorama para vocês. Pode vir você aqui? Vamos... Isso aqui é um panorama de 7 metros e 10 centímetros que foi pintado em 1977 em papel romanilo italiano, por isso que ainda está intacto. Ótimo, muito bem. Eu vou passar para o outro lado. E você passa para lá. Essas posições. Pode vir você aqui, por favor? Pode ir abrindo. Deixa eu fechar um pouco aqui, que eu não vou abrir todo. Isso. Vocês lembram que nós mostramos... Isso aqui eu fiz ele pequeno e pedi um aluno que ampliasse. Eu não sabia desenhar bem, ele ampliou para mim. Esse hoje é um apóstolo muito conhecido lá fora.
Aqui é antes de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Porém, antes de Gênesis 1:1, havia uma série de coisas. Nós falamos para vocês. Está baseado no Evangelho de João, capítulo da oração sacerdotal. Qual é o capítulo de João? 17, né? Então, aqui é a terra original de Gênesis 1:1, aqui é a terra de Gênesis 1:2. Aquela terra perfeita que nós encontramos, que fala em Isaías e em Ezequiel, é essa terra aqui, né? A terra com ouro, pedras preciosas, zafiro, esmeralda. E aqui a terra de Gênesis 1:2, em o estado Vetou e Bou, ou seja, sem forma e vazia. E aqui estão os dias de preparação da terra, ou restauração do universo por Deus. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, etc. e tal. Aqui vem o pacto adâmico, né? Só com Adão, e depois vem a queda de Adão e Eva, né? Depois da queda vem o que? O pacto adâmico. Aqui é o pacto edênico, aqui é o pacto adâmico, né? Que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. A queda, essa linha vermelha que eu falei sobre o eterno propósito de Deus, vai seguindo. Esse é o eterno propósito de Deus. Mas aqui tem um desvio no propósito de Deus, que foi o pecado do homem. Então, cortou em parte e veio uma maldição. Esse propósito foi interrompido quando o homem perde a sua semelhança, seu caráter moral. E aqui vem a promessa que da semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, o seu descendente, e o homem é expulso, e vem os períodos, né? A geração de Caim e a geração de Sete, substituto de Abel. Vem os setitas e os cainitas, que alguns pastores e alguns pseudo-teólogos dizem que no livro de Gênesis, que os filhos de Deus se casavam com os filhos do homem, que os anjos se casaram ali no livro de Gênesis. Não tem fundamento, porque quando fala os filhos de Deus, fala da geração de Sete, chamado setita, que é Enos, Canaã, Mahalael, Enoque, Matusalém, Lameque, e que termina com Noé. E os cainitas, chamados filhos dos homens. Vem a arca de Noé, e depois e aqui temos depois a divisão das nações, Europa e etc. Aí vai mais 7 metros para lá. Graças, muito amável. Fecha você por aqui. Eu vou partilhar ele em PowerPoint para trazer para vocês em uma aula. Porque é muito, muito comprido, e para que vocês tenham ideia que as Escrituras veio justamente para corrigir aquela falha no eterno propósito de Deus, que ali está como a queda do homem. Pode deixar lá em cima. Não, isso aí está comigo desde 1977. Imagino que está intacto. O senhor era criança na época, né? Eu era garotinho, pequenininho. Eu dava aula no Instituto Americano chamado IBLAI, onde eu fiz o mestrado. 16 anos. Novinho, eu era garotinho novo. Esse papel, eu fiquei sem dinheiro para comprar esse papel. Eu importava da Itália, que é um papel que você vê que está intacto até o dia de hoje, né? De 1977 até hoje, quantos anos tem? 36 anos, está intacto, né? O outro papel comum já eu tive que jogar fora. A inspiração das Escrituras. A inspiração da Escritura, olha aí, muchachos, a inspiração é a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre a mente humana, pela qual os profetas, apóstolos e escritores sacros foram habilitados para exporem a verdade divina sem nenhuma mistura de erro. Aqui eu digo que os profetas, apóstolos e escritores sacros, porque nem todo escritor era profeta, nem todo escritor era apóstolo. É como alguns dizem, porque o apóstolo Lucas nunca viu a Jesus, não vai para ser apóstolo. Não era nem judeu, era gentil e era escravo, né? Ele era médico, e os médicos geralmente eram escravos da nação conquistada por Roma. E Lucas é o único gentil que escreveu. Evangelista. Sim, evangelista, sim. Mas não dos apóstolos, dos 12 e tal, né? Nada disso, né? É o único gentil que escreveu na Bíblia. Foi Lucas. Mas escreveu como cristão, né? Já como cristão. Apóstolos, escritores,
foram habilitados pela inspiração para exporem a verdade divina sem nenhuma mistura de erro. Quando nós dizemos que a Bíblia é inspirada por Deus, o que queremos dizer é que ela não tem mistura de erro. Mas adiante vamos tocar no assunto. Então, a inspiração o que é? É o poder inexplicável que o Espírito Divino exerce sobre os autores da Escritura, em guiá-los até mesmo no emprego correto das palavras e em preservá-los de todo erro, bem como de qualquer omissão. Nesse sentido é que a Bíblia é inspirada por Deus, né? Não que Deus foi dando cada palavra, nada disso, né? Você viu o caso de Amós? Amós era um bruto, né? Tosco, grosseiro para se expressar. Quando ele estava em uma festa lá em Bazã, no reino, disse, dá uma palavra para as esposas dos príncipes. E ele falou a linguagem que ele estava acostumado. Ele era vaqueiro, cuidava de vaca, de bode, de cabrito. Ele disse, ó vós, vacas de Bazã, as esposas do príncipe. Pegaram ele, deram uma surra e mandaram de volta para casa. Mas está na Bíblia isso, né? E ele usou a linguagem que ele tinha. Está na Bíblia isso, né? Amós, né? Um pregador tremendo, um homem que não se corrompia. Para o apóstolo Paulo, a inspiração divina, ela é o quê? Ela é a forte inspiração espiritual de Deus sobre os homens, capacitando-os a expressarem a verdade. Então, é a revelação de Deus, fruto da inspiração divina, que torna a Bíblia um livro de verdade, um livro de verdade. É como se o próprio Deus houvesse falado cada palavra do livro. Toda a Escritura é divinamente inspirada e é dada pelo sopro de Deus. Aqui nós parafraseamos o texto do grego. O apóstolo Pedro, ele fala da presença especial e milagrosa do Espírito Santo sobre os escritores das Escrituras, revelando-lhes as verdades que desconheciam e guiando-nos no registro dessas verdades, de maneira que as pudessem apresentar com exatidão aos outros. Coisas que eles não sabiam, como no livro de Gênesis. Moisés não estava ali. Quem escreveu o livro de Gênesis? Moisés. Ele estava lá? Não. Mas Deus revelou e inspirou. A revelação, ou seja, ele revela e depois ele preserva o revelado pela inspiração. Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. Por que eu digo por Deus? Porque nós, os pentecostais, temos o costume de dizer, irmãos, o Espírito Santo é o poder de Deus. Nunca foi, não é e nunca será. Por que me olha com essa cara assim? Ele é Deus. Ele é Deus. O Espírito Santo não é uma influência de Deus, nem uma pombinha branca. Não, não. Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus atuando em certo momento com grande poder. Ele não é o poder de... Quem crê assim são os testemunhos de Jeová, que ele é a força ativa de Deus. Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. É. Inspiração da Bíblia. A palavra inspirada quer dizer respirada por Deus. Está composta de duas palavras gregas. Theos, que é Deus, e nei, que é respirar. É a palavra respirada no entender de Pedro, né? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, nós já lemos ali, mas os homens da parte de Deus falaram inspirados ou movidos pelo Espírito de Deus. Então, reivindicação da própria Bíblia, né? Eu coloquei já na hora de vir para cá isso aqui que eu achei interessante. A própria Bíblia expressa a sua infalibilidade, ela é infalível, reivindicando autoridade. Nenhum outro livro ousa fazê-lo. Encontramos essas reivindicações nas expressões, disse o Senhor a Moisés, o Senhor é quem fala, disse o Senhor a Isaías, assim diz o Senhor. E outras expressões semelhantes são encontradas, como palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, ou veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, ou encontramos palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias,
Ou palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. Ou seja, expressões como estas estão encontradas em mais de 3.800 vezes só no Velho Testamento. Mostrando que era Deus quem falava. Por isso que eu digo que o ensino na igreja da palavra de Deus não deve ser entregue na mão de qualquer Zé Mané. É coisa muito séria. Por que nós temos as divisões nos ministérios? Por isso. Coloca alguém e ele começa a torcer, querendo ser favorecido, e forma o seu grupinho. Chama-se democracia. Na igreja não. Na igreja não tem democracia. Eu chamo demoniocracia. Aí, aquele irmão da congregação, a sede já, eu levo a oferta toda para a sede. E ainda acha que temos que fazer uma meta, temos que comprar isso. Irmãos, nós que nos ralamos aqui, nos lixamos aqui, irmão, vamos ter o nosso próprio ministério. Aí faz um botequim, seu rachinho, seu quiosque ali. Então, por quê? Falta de entendimento da palavra, né? Falta de entendimento, saber interpretar a palavra, né? Teorias de inspiração, né? Essas teorias, eu vou me aprofundar na apostila, porque o comentário é muito extenso, né? Inspiração verbal e plenária. Quer dizer que o Espírito Santo foi quem guiou na escolha das palavras nos escritos originais. Mas vemos que vários livros da Bíblia refletem a marca, o estilo humano do escritor. Se você abrir a Bíblia e ler para mim um texto, e me der um tempinho, eu vou dizer quem foi que escreveu esse texto. Não precisa dizer nem qual é o livro. Por quê? Eu me preocupei por muitos anos em conhecer o estilo de cada escritor da Bíblia. É um pouco difícil do Antigo Testamento. Eu não faria isso com os escritores dos profetas menores. Ainda que eu fui muitos anos professor de profetas menores lá fora. Mas é difícil, é muito difícil. Porque se assemelha muito, né? Exceto Joel, Abacuque, Jeremias, dá para entender. Mas os profetas menores é complicado. Mas no Novo Testamento é mais fácil. Você conhece o estilo de Paulo. Quando, nos anos 70, saiu a Bíblia dizendo Carta de Paulo aos Hebreus, eu me levantei na igreja contra o que estava escrito na Bíblia. Disseram que eu era herege. Então, com um colega que já passou para o Senhor, Edmilson, que morava na minha casa, um pastor, um suboficial da Marinha, eu era da Marinha na época, e nós preparamos uma tese provando que Paulo não escreveu aos Hebreus. Quando a Sociedade Bíblica publicou a Bíblia, Carta de Paulo aos Hebreus. Levamos quase 6 meses pesquisando, em mais de 30 livros, e eu provava que Paulo não escreveu aos Hebreus. Foi meu primeiro escrito. Demoraram-se uns 5 anos e tiraram da Bíblia a Carta de Paulo aos Hebreus. Carta aos Hebreus, porque Paulo não escreveu aos Hebreus. Por quê? Eu aprendi a conhecer o estilo de Paulo, que não é o dos Hebreus. Podemos expressar carta anônima aos Hebreus. Carta anônima aos Hebreus, mas o termo anônimo eles não colocam para não ficar meio... Então, carta aos Hebreus. Professor, desculpa te cortar, nós vamos incluir a atividade na aula do recreio, intervalo. Mas hoje quase que não vai ter recreio. Hoje vocês vão ter 5 minutos de recreio. Tá bom. Tá? Professor, eles usam a teoria porque tem nome de Timóteo, de outras versões, e quer usar essa expressão. Cada um supõe que foi Lucas, foi Apolo. Se supõe Apolo, ou seja, primeiro, a carta aos Hebreus, primeiro, era um escritor helenista, que conhecia profundamente a cultura helênica, grega. Segundo, era um escritor profundamente atualizado com o cerimonial judaico. Você vê Hebreus capítulo 9, 22, porque todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, sem derramamento de sangue, no ilestarion do grego, que é o mesmo caporete do hebraico, não se faz remissão. Tinha que entender muito de cerimônia. Capítulo 10, a partir do versículo 19, porque temos acesso por um caminho novo e vivo através do véu, isto é, da sua carne. Opa! Alguém que fala a linguagem grega, mas entende o cerimonial hebraico. Professor, e não era Paulo. Professor, Atos 18, 24 diz que Apolo era poderoso nas palavras, poderoso no Espírito. Alguém também supõe que é ele. Se diz que é Apolo, mas eu digo que não foi Apolo. Por quê? Porque há um excesso de hebraísmo. Pode ser um judeu da diáspora, mas era judeu. Um judeu da diáspora. Então, quanto a isso, a mesma coisa quando nós falamos de
da baleia, a Bíblia não diz que é baleia, o grande peixe que deixou Jonas lá em Nínive. Eu levei quase 3 meses traçando a rota do grande peixe de Jonas. Para levar 3 dias, seria mais ou menos 900 quilômetros, eu calculei. Né? Do lugar que ele estava, onde ele foi lançado no mar, eu fiz várias rotas. Uma das rotas era pelo deserto. O peixe não foi pelo deserto. A outra rota, descendo pelo Golfo Pérsico. Eu desci, dobramos embaixo e dava 1.700 quilômetros. Não dava para fazer em 3 dias. Nem se fosse um peixe a jato, né? Aí eu peguei pelo Golfo de Acaba. Aí terminava em um rio e cruzava uma parte de deserto. Não dava. Depois, era um peixe do mar. E Nínive era um rio. Deixou lá em um rio. Um peixe do mar que nadava no rio. Se o peixe do mar vai para a água doce, morre. Mas o peixe saiu do mar e deixou Jonas no rio. Em Nínive. Então, 900 quilômetros, nós estamos ainda trabalhando. Eu já fiz vários mapas para ver a distância, por onde foi esse peixe, né? Não sei se era um peixe aéreo, peixe voador, mas, né? Então são coisas que vocês vão aprender a investigar, comprando livros, lendo livros. Tenha horas para você a só com os livros. Deixa de ver negócio de videogame, de aqueles programas bobos de televisão. Leia muito. Ah, pastor, não consigo me dar um sono. Coloca 2 palitos aqui no dente assim, não vai dormir. Mas leia muito. Compre livros. Temos bons livros. Eu estive lá na EBO, que eu estive essa semana, estava o stand da CPAD com cada livro. Olha, eu nem fui perto, porque estou proibido de me aproximar. Eu não posso, porque Deus não deixa, Senhor, não deixa eu comprar, e não vou. E não fui no stand, porque eu ia comprar. Aí um pastor veio, eu escrevi esse livro. Ah, você que é o escritor? Ah, toma aqui, me deu os livros que ele escreveu. Eu disse, não faz isso, eu vou ter que ler. E levei os livros bons do pastor Océlio, lá da convenção de Tucuruí. Eu vou estar lá com ele dia 25. Bom, então nós vemos aqui as teorias da inspiração. Temos a teoria mecânica ou do ditado, que não é aceita, né? Diz que Deus ditou a escritura e os escritores foram apenas taquígrafos. Não temos fundamento bíblico. Teoria do conceito. Diz que Deus inspirou o conceito e não as palavras precisas. Seria como se os escritores tivessem entendido apenas parcialmente o que Deus lhe revelara. Não tem fundamento essa teoria. Teoria da inspiração parcial também é furada. Diz que é aceitável apenas as revelações sobre as verdades divinas, ficando de fora as declarações do tipo histórico, geográfico ou científico. Não tem sentido. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Em 1973, quando eu estava na faculdade presbiteriana, eu era um garotinho ainda, mas eu gostava de estudar, e foi debatido sobre se a Bíblia continha ou era a palavra de Deus. E o bispo da Mata, que já passou por Senhor, ele foi a Genebra, e nós na sala, na nossa equipe, bispo, o senhor briga que a Bíblia é, e realmente ele foi um dos que fez constar lá na Europa e todo, que a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Não tem a inspiração parcial. A operação neo-ortodoxa da inspiração, essa daqui é de Karl Barth. É um dos melhores escritores, um dos melhores comentaristas do livro de Romanos. Mas eu tenho uma tese contra a teoria de Karl Barth, que foi apresentada em um curso de doutorado, em uma faculdade aqui em São Paulo. E tem coisas boas, mas tem coisas que eu acho perigosas. Tem muitos teólogos que aprovam Karl Barth, eu não aprovo uma grande parte de Karl Barth, e tenho por escrito como provar isso. E posso dar uma cópia para vocês. Sobre a teoria neo-ortodoxa. Eu falo sobre a anti-ortodoxia da neo-ortodoxia. É uma linguagem um pouco, mas eu posso mandar para vocês por e-mail. Mesmo que não negue necessariamente os elementos sobrenaturais, aqui é dos
Esse D se meteu aí, não sei porquê. É dos escritos da Escritura. Ele queria aparecer aí. Reconhece que há erros na Bíblia. E desta forma não pode ser tomada literalmente como verdadeira. A neo-ortodoxia de Karl Barth diz que Deus usa a Bíblia para se comunicar conosco. E de acordo com esse ponto de vista, olha que ele começa bem. A Bíblia se torna ou se converte em palavra de Deus à medida que aplicamos as nossas vidas. É isso que ensina Karl Barth. Ela não é a palavra, ela se transforma à medida que eu aplico. Ou seja, então, depende da minha aceitação ou não do que está escrito para que ela seja a palavra de Deus. Essa é a teologia de Karl Barth, seguido por muitos bons teólogos, inclusive das Assembleias de Deus também. Nós tivemos alguns lá no Rio que eu batia de frente, né? E por isso que eu escrevi essa tese, a anti-ortodoxia da neo-ortodoxia. Eu posso mandar para vocês, umas 20 páginas só. Teoria da inspiração naturalista. É a opinião mais extrema da incredulidade. E sustenta que a Bíblia é igual aos outros livros, que não tem nada de Deus. Isso aí não tem sentido, né? Nós dizemos que a inspiração das Escrituras, ela é divina e não apenas humana, né? É única e não é comum, né? Que não há nenhum outro livro, nem o Alcorão. Os que pegaram o CD tem o Alcorão, vocês vão ler o Alcorão. Alguém aqui já tinha lido o Alcorão antes? Nessa coleção dos CDs tem o Alcorão. Tem coisas absurdas, até obscenas, que eu não vou nem citar aqui para vocês. Mas está no Alcorão. Vigia, hein, irmão? Ou seja, diz que quando você for fazer as necessidades, você com a mão esquerda, você pode pegar um torrão e em lugar de papel higiênico. Ou seja, coisas que está lá. Coisas absurdas, né? É um livro que eles dizem que é lá do profeta deles, mas não tem fundamento. Essa parte aqui eu vou pular. Completo e não parcial. Essa parte já passei, só que eu coloquei coisas novas. A inerrância da Bíblia. Isso é muito importante, eu vou concluir aqui. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso é ponto pacífico. Nós sabemos que ela é a palavra de Deus. Agora, os conceitos nela emitidos são perenes, imutáveis, especialmente no que diz respeito ao propósito divino, que é a redenção do ser humano. O propósito da Bíblia é justamente corrigir aquela falha que eu mostrei, aquele desvio no eterno propósito divino. Por exemplo, os mandamentos: não matarás, não furtarás, não adulterarás, se originaram de Êxodo 20 e figuram em qualquer legislação de nossos dias. O mundo inteiro tem isso como lei. De onde eles tiraram? Do Decálogo. O advogado, quando ele vai fazer curso de direito, ele... Exatamente. Tem coisas na Bíblia que eu não aprendi nos 3 cursos teológicos que eu fiz. Não aprendi. Nem no bacharel, nem nos 2 bacharéis, nem na licenciatura que eu fiz de teologia. Aprendi fazendo direito na Argentina. Tinha que não era cristão nem nada, não era crente nem nada. Na matéria... Alguém aqui estuda direito? História do direito. Eu aprendi o discurso de Paulo em Roma, em Atos 17. Ele não mencionou o apóstolo Paulo, mas falou sobre na Ágora, o lugar da praça onde eles debatem. Eu disse, meu Deus, isso é Atos 17. E eu ficava atento e comecei a fazer perguntas, e aprendi coisas da Bíblia. Ele nem sabe quem é da Bíblia aquilo. Nunca mais me esqueci. Porque ali diz que Paulo disputava na praça. Mas como na praça? Mas não era na praça. Ele explicou que a praça que existe na Atenas, não é bem no meio da praça, tem um lugar reservado chamado Ágora em grego, que é um pequeno anfiteatro onde se discute as coisas mais importantes sobre religiões, cultura, filosofias, etc. Então, se aprende muita coisa tirado da Bíblia, né? A inerrância ou infalibilidade. Inerrância, isso é importante. Significa que a verdade é transmitida em palavras que, entendida no sentido em que foram empregadas, entendida no sentido que realmente se destinavam a ter, não expressam erro algum. A inspiração garante a inerrância, ou seja, a ausência de erro da Bíblia.
Inerrância não significa, olha aqui, que os escritores não tinham falhas na vida, mas que foram preservados de erros os seus ensinos. Isso quer dizer inerrante. Paulo fez o que fez. E tantos outros escritores da Bíblia, que eram homens comuns, sujeitos às mesmas paixões, como diz Tiago, mas foram usados de uma forma inerrante apenas quando escreviam a palavra de Deus. Como Moisés foi lá para defender um patriota, foi lá e matou, fora da guerra, cometeu um assassinato. Ele não podia, se fosse na guerra, ele poderia até matar, como ele fez depois, na Guerra Santa, quando ele desceu do monte, né? Ele mesmo puxou a espada de um e matou um bocado de seus compatriotas, que construíram o bezerro de ouro. Mas ali, no Egito, foi um crime que ele cometeu, tanto que ele teve que fugir. Eles podem ter tido concepções errôneas acerca de muitas coisas, os escritores, mas não as ensinaram na Bíblia. Por exemplo, quanto à terra, às estrelas, às leis naturais, a geografia, a vida política e social, eles tinham seus pontos de vista pessoais, mas não transcreveram aqui. Só transcreveram aqui o que foi determinado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante. Também não significa que não se possa interpretar erroneamente o texto ou que ele não possa ser mal compreendido, sim. Às vezes não entendemos um texto, interpretamos de uma forma e provocamos desastres em nome das Escrituras. A Escritura não tem nada a ver com isso. É a minha forma de interpretar. Por isso que vocês estão aqui estudando, para não fazerem isso. Então, a inerrância não nega a flexibilidade da linguagem como veículo de comunicação. Nós ouvimos ontem, na EBO, o pastor Ezequias Soares falar sobre isso. As várias versões da Bíblia. Ele é um dos que ajuda na interpretação do texto grego, ele sabe muito grego. Ele que ajuda nessas interpretações do texto. Está indo agora, quarta-feira, para o Canadá, dar uma dessas conferências. E vai se mudando a linguagem, porque a Bíblia não muda, mas a forma de expressar muda. Antes escrevia salmo com P, salmo, né? Hoje não se escreve mais assim. Aquele que chama, aquele que bate, abrir-se-lhe-á, abrir-se-vos-á. Ninguém usa esse termo. Se lhe abrirá, ou será aberto. Então, essas atualizações que faz cada 20 anos, a Bíblia revisada, corrigida, etc e tal, linguagem de hoje, são para que o homem compreenda, não muda a essência da mensagem, né? E muitas vezes, difícil transmitir com exatidão um pensamento por causa dessa flexibilidade de linguagem, ou por causa de possível variação no sentido das palavras. As traduções, né? Eu traduzi muitos conferencistas lá fora, que só falavam português, inclusive Esteve Hernandes, né? Eu era um dos tradutores dele quando ele viajava para o exterior. E às vezes eu tinha dificuldade, eu sabia o que ele estava dizendo, não sabia como era que o meu auditório ia entender. Um pastor brasileiro, presidente da Convenção do Rio de Janeiro, eu traduzia ele sempre que ele viajava, ele estava em Rosário, né? E ele era bem gordo e tal. Aí pegou um táxi, quis falar espanhol, disse: olha, pastor Paulo, não fala português mesmo, não. Aí ele chegou na igreja, né? A igreja cheia, né? Irmãos, eu saí com o pastor Adailton e eu peguei um táxi e comecei a estar falando espanhol com o taxista. E na convivência ali com ele em pouco tempo, eu não entendi muito e ele me deixou embaraçado. Eu disse, aí todo mundo começou a rir. Ele me engravidou. Porque ele era embaraçado é engravidado. Disse que em pouco tempo o taxista o engravidou. Aí a igreja ficou assim. Eu disse, bueno, hermano, mira, lo que pasa es que ele que dijo que em Brasil, embarazado, eu que me embaracei, né? Embaraçado em Brasil quer dizer, bueno, aí as pessoas entenderam e começaram, o quê? Aí ele disse, eu disse alguma coisa, mas eu disse, não, pastor, estão rindo da forma que o senhor fala e tal. E ele gordão assim, né? Estava já de 9 meses. Bom, então, se interpretar uma pessoa assim é difícil, imagine traduzir a palavra para outro idioma, deve ser muito complicado e deve estar sobre a unção de Deus quem faz as traduções das Sagradas Escrituras.
Nós temos os livros apócrifos. Esses são quase todos os livros apócrifos. Aqui deve ter quase 30 livros apócrifos, né? Você consegue em português. Esse aqui é uma tradução do grego que eu consegui em uma feira de sebo em Buenos Aires. Paguei $10. Aqui custa bem mais, né? É usado e tal. Comprei usado, que é uma joia, porque é a tradução original do grego. Mas aqui edições paulinas tem a CPAD. Você consegue os apócrifos lá? E não é muito caro. A CPAD porque está vendendo não é muito caro, né? Então os apócrifos. O que são os apócrifos, né? Os livros apócrifos, comparado com os livros inspirados, revelam uma grande pobreza de estilo e conteúdo, né? Além disso, ensinam doutrinas, atenção, e práticas que se contradizem com os livros inspirados. Por exemplo, alguns livros apócrifos justificam a mentira, como o livro de Judite. Justifica o suicídio, que você pode se suicidar e ser salvo. O livro dos Macabeus está na Bíblia Católica. Ensina a feitiçaria, o livro de Tobias, por exemplo. Oração pelos mortos, está no livro de Macabeus. Então, uma simples leitura é suficiente para nos mostrar que eles não são inspirados por Deus, né? Os livros, geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. Não são, portanto, de autoridade da Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. É importante concluirmos aqui 3 observações pertinentes ao Onésio Figueiredo, ao comentário à Confissão de Fé de Westminster sobre os apócrifos. Primeiro, os livros apócrifos adicionados ao Antigo Testamento pela Septuaginta não constam na Bíblia hebraica, aquela Bíblia que eu trouxe para você, aquela Bíblia verde. Vocês podem conseguir também a Bíblia hebraica. Deve estar 50, 60 reais, não é caro, é barato. Ali tem os livros, só o Antigo Testamento, né? Em ordem como foram escritos, né? E não tem nenhum dos livros apócrifos, né? Também a nossa Bíblia evangélica, chamada de protestante. Não consideramos tais acréscimos, os livros da Bíblia católica, como inspirado, como antes de nós já o fizeram os judeus, antigo povo eleito de Deus, a quem a revelação veterotestamentária, ou seja, do Velho Testamento, se dirigiu. Consideramos-los produções humanas, embora religiosos. Eles, para nós, são inteiramente destituídos de autoridade revelacional e espiritual. Mesmo com as observações que fizeram, isso aqui foi um texto, no Concílio de Trento, se vocês puderem conseguir os livros dos concílios, é difícil, mas nas livrarias católicas vocês conseguem. Eu tenho alguns concílios. É muito importante porque tudo que foi lei religiosa vieram dos concílios. E o de Trento foi um dos muitos importantes, né? De 1545 a 1566. Ele decretou a autoridade divina destes escritos, sob anátema, ou seja, para quem não os observasse como palavra de Deus inspirada, embora não sejam de fato inspirados como demonstramos, ou seja, eles disseram que quem não aceitasse esses livros da Bíblia Católica seria maldito, mesmo reconhecendo que não são inspirados. Hoje estão voltando atrás. Talvez nessa altura o aluno faça a seguinte pergunta: como saber se um livro era ou não inspirado pelo Espírito Santo? Como afirmar a canonicidade de um escrito? Havia 3 testes que comprovavam a inspiração ou canonicidade de um livro, né? E aqui eu vou concluir. Primeiro teste, tinha que ser escrito por um profeta, né? Para o livro ser canônico, era necessário que fosse escrito por uma pessoa que tivesse o dom de profecia. Não é esse dom que nós temos hoje na igreja, né? É diferente. Os autores humanos não poderiam de forma alguma saber a vontade de Deus se não fosse pela presença do Espírito Santo assistindo-os em seu entendimento. Era indispensável a presença do Espírito de Deus no processo de redação. Sua presença asseguraria o quê? Que o produto final fosse a verdade de Deus e que comunicasse fielmente a mensagem de Deus. Teste segundo, escrito para todas as gerações. Isso eu acho muito importante. Para ser canônico, o livro tinha que ter uma mensagem para todas as épocas e não necessariamente e exclusivamente para os ouvintes imediatos daquele tempo. Se um livro era a palavra de Deus, então deveria ser relevante para
todas as pessoas de todas as épocas. Então, era possível que o autor tivesse escrito para um público específico. Entretanto, se era a palavra de Deus, deveria ter significância para leitores posteriores, como afirma o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos. Porque tudo que dantes foi escrito, tudo para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, isso torna a Bíblia relevante para todos os povos, nações e línguas, porque ela ultrapassa as barreiras culturais do tempo como a palavra viva de Deus. Teste 2. Teste 3. Escrito de acordo com revelações anteriores. Para ser inspirado, um livro não poderia conter novas revelações. Esse tal de revelação rema dessas igrejas aí, isso é furada, né? Conter novas revelações que contradissessem os livros anteriores, já inspirados e canônicos. Se um livro tivesse novas revelações que eram contrárias às dadas pelo Espírito aos profetas inspirados, eles não eram de origem divina. Um livro não pode contradizer o outro da Bíblia. Então, as verdades de Deus permanecem as mesmas para sempre e não entrariam em contradição. Novas revelações até poderiam trazer informações adicionais sobre os propósitos de Deus, mas nunca ir contra as revelações anteriores. E aí concluímos com o Concílio de Jamnia, que foi de onde definiu o cânon, né? No final do primeiro século, na cidade de Jamnia, atualmente chamado Iané, houve um concílio que discutiu a questão da canonicidade dos livros da Bíblia. Ali foi uma discussão muito grande, né? Eles não determinaram quais seriam os livros canônicos, simplesmente reconheceram os livros que já eram inspirados e os livros apócrifos ficaram excluídos. Então, ao longo da história, o povo de Deus, simplesmente, a exemplo do Concílio de Jamnia, vem testificando e reconhecendo os livros que já eram canônicos, inspirados pelo Espírito Santo. Então, os livros espúrios são os apócrifos. E concluímos dizendo, conceitualmente, as verdades bíblicas são imutáveis, não muda, inerrantes, não tem erro, apesar de que os que a leem, a estudam e a pregou serem passíveis de erros e de interpretações equivocadas. Any question? Alguma pergunta? Uma pergunta. Baseado no que o senhor falou acerca da má interpretação para si, as igrejas lá dos homossexuais, eles se baseiam naquele versículo que João pagou Davi com sua própria alma lá, né? Não só naquele. Eu tenho uma apostila sobre o homossexualismo que eu escrevi que tem 38 páginas, refutando o homossexualismo. Posso mandar para vocês. Amém. E tem uma a favor do homossexualismo que eles escreveram que tem quase 100 páginas. Nós temos um trabalho muito bom sobre... Eu trabalhei quase 2 anos em pesquisa com homossexuais para a Fundação Rockefeller dos Estados Unidos. E visitei ambientes... são as pessoas mais tristes do mundo. As pessoas mais sofridas do mundo. Mais frustradas do mundo. Por isso são chamados gays. A palavra gay quer dizer o quê? Alegre. Alegre durante a noite e triste numa cova durante o dia. É terrível, né? Fala que Marta e Maria eram 2 amantes e outras coisas mais, né? O caso de Ruth, né? E Noemi, que eram amantes. O que o senhor acha daquela pastora Davi, Dona Jonatas. O que o senhor acha daquela pastora Dona Holder? No dia que ela veio pregar em Cubatão, eu tinha viajado. Eu estava nos Estados Unidos, eu soube que ela veio pregar, eu queria escutá-la. E depois se casou deixou o marido, e a outra deixou o marido também, e vivem juntas lá. Eu passei pela porta da igreja casualmente, eu me perdi buscando lá, e passei pela porta estava fechado lá. Comunidade de... Está na internet e tal, né? Isso é uma vergonha, né? São os últimos tempos, né? Eu não me escandalizo porque a Bíblia diz que isso ia acontecer. Mas quando em vez de multiplicar essas coisas, saber que a vossa redenção está cada vez mais próxima. O que há de vir, virá. Está no livro de Apocalipse. Alguma pergunta mais? Alguma dúvida?